Agora, quem não anda no Espírito manifesta as obras da carne. Automaticamente, pode até falar de graça, mas está a viver debaixo da lei. Por quê? Escuta, contra estas coisas não há lei. Quais coisas? O fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós encontramos aqui um choque de lei e de graça. E hoje eu queria falar um pouquinho o que é lei e o que é graça. A lei, a Bíblia diz que a lei é boa, porque elas são os mandamentos que Deus deu. Mas a lei não justifica ninguém. A lei simplesmente nos mostra os nossos erros, os nossos pecados. Ela não nos livra deles. Por exemplo, através da lei, você conhece o que é pecado. Conhece as tuas fraquezas. A Bíblia diz, não matarás, não mentirás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não mintais, não faça isso, não faça isso. Isso é lei, são mandamentos, ordenanças. E é bom, mas no entanto, ela não nos liberta do pecado. A lei simplesmente maximiza as nossas fraquezas. E Jesus, quando veio, Jesus veio trazer a graça de Deus. Agora, o que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é o proveito. Você recebe algo que você não merece. Isso é graça. Mas a graça é mais do que algo que você recebe. Ela é o próprio Jesus. Ela é a graça de Deus viva. Aleluia. E nós encontramos aqui as obras da lei, elas operam as obras da carne. Ok? Quer dizer que ela te mostra que você é adúltero, fornicador, impuro, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. E essa lista completa que está aqui, homicídios, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a estas. E a Bíblia faz questão de dizer que os que tais coisas cometem não herdarão o reino dos céus. Aleluia. Mas depois ela começa a descrever a graça. Aleluia. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, mansidão, domínio próprio. Depois diz, contra estas coisas não há lei. O que é graça então? Graça, eu vejo tanta gente a falar de graça, mas não tem graça. Graça não é uma linha de ensinamento, não é ensinar sobre graça. Você não tem graça porque você ensina sobre graça. Ok? Há muita gente que se chama gracista, mas não são da graça. Ou seja, não tem a graça de Deus, porque ter a graça de Deus não é ensinar sobre graça. A Bíblia fala aqui que a graça de Deus é andar no Espírito. Então, quem tem a graça de Deus é aquele que está conectado com o Espírito de Deus. Contra estas coisas não há lei. E o que a graça gera em nós? O que a graça gera em nós? O fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O amor, o gozo, a paz. Você já viu alguém a falar sobre graça, mas odeia seu irmão? Essa pessoa não tem graça. É simplesmente da boca para fora. E vejo muita gente que se chamam de gracistas, mas que o que sai da boca deles, ofensa, ódio, mágoa, palavras baixas. Então não tem graça, porque quem tem graça tem o amor de Deus. E eu vejo muita gente a falar de graça, mas acusando os outros, julgando os outros, condenando os outros. Quando a graça é o amor, é o gozo, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, fidelidade e domínio próprio. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, a graça de Deus é que manifesta o fruto do Espírito. Você está entendendo, meu amado irmão? É a graça de Deus que... Agora, quem não anda no Espírito, manifesta as obras da carne. Automaticamente, pode até falar de graça, mas está a viver debaixo da lei. Por quê? Escuta, há pessoas que justificam, ou seja, eles
querem amansar o peso da consciência, querem aliviar o peso da consciência, ensinando sobre graça, porque Jesus morreu, então eu já não tenho mais pecado. E isso é verdade em parte. Se Jesus morreu e eu recebi Jesus como Senhor e Salvador e recebo a graça de Deus, Ele apaga todos os meus pecados. Imerecidamente, você não faz nada, você só crê e aceita isso. Mas quando isso é real, não promove as obras da carne. Você está a entender? Se a tua salvação é real, ela não promove as obras da carne. Ela não faz você andar na carne. Ela faz você andar no Espírito. E quando você anda no Espírito, a Bíblia diz, vós que sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. Então, somente andando no Espírito, conectado com a presença de Deus, é que você está na graça de Deus. Como? Agora escuta. Tem pessoas que falam de graça, não oram. Não têm conexão com a presença de Deus. Não buscam a presença de Deus com intensidade. Dizem, já não preciso orar, já não preciso jejuar, porque já tenho a graça. Isso contradiz completamente o ensinamento do apóstolo Paulo. Porque Paulo disse assim algo interessante. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 até o versículo 14. Diz assim, vós visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Vós visto que desejais dons espirituais. Depois, em Romanos capítulo 9, versículo 15 a 16, diz assim, mas como está escrito, como diz a Moisés, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Ora bem, parece uma contradição, meus amados irmãos, porque em Coríntios, Paulo está a falar que devemos buscar os dons espirituais. Ou seja, posso começar pelo Romanos. Em Romanos, diz que não depende de quem quer nem de quem busca. Ou seja, não depende do desejo, nem depende de buscar. Mas depende de Deus que se compadece, que é a graça de Deus. Ok? Está me entendendo? Agora, em Coríntios, um pouquinho mais para frente, 14, versículo 12, 1 Coríntios 14, versículo 12, Paulo diz ao contrário. Paulo diz assim, vós, visto que desejais, lembra lá em Romanos, diz assim que não depende de quem deseja, quem quer, mas aqui Paulo está a dizer, vós, visto que desejais dons espirituais, olha só para isso, procurai progredir para a edificação da igreja. Agora, está a dizer assim, vós que desejai, você que quer, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende de Deus que se compadece. Agora ele diz, vós que desejai, você que quer, deve procurar, deve buscar, deve correr. Parece contradição, mas não é contradição. Eu quero dizer para você algo que os carnais não têm e não alcançam. As coisas mínimas do Evangelho, da palavra de Deus, do Espírito de Deus, foram ocultadas para os soberbos, aqueles que têm orgulho e superioridade, que acham que são melhores, maiores e falam mal dos outros, dizendo que a palavra de Deus está na sua boca, mas estão a falar mal dos outros. Deus ocultou aos soberbos, aos orgulhosos, aos sábios, seus próprios olhos, as coisas mínimas do Espírito, as coisas básicas do Espírito, que só vêm por revelação, fruto de uma conexão com o Espírito de Deus. Então aqui não existe nenhuma contradição. Onde você encontra contradição na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, é porque te falta revelação. E eu quero que você entenda uma coisa. Você deve buscar a Deus, como diz Paulo lá em Corinto, vós visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Você deve buscar a Deus como se dependesse apenas dessa tua busca. Você deve querer os dons espirituais, como se isso também fosse importante. E é importante, porque senão não estava escrito na palavra do Senhor, ok? Nem eu, nem você está acima da palavra de Deus. E a palavra de Deus, o que diz, ponto final, parágrafo. Você não pode discordar disso. É a palavra que diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então,
Paulo está a dizer que querer e buscar é importante. Depois, em Romanos, ele fala que não depende dessa busca, não depende desse querer. O que é que significa isso? Nós não devemos nos apoiar nas nossas buscas, na nossa oração, no nosso querer e no nosso correr. Mas devemos querer e devemos procurar. Só que não devemos sustentar a nossa fé nisso. Nós temos que depender apenas daquele que se compadece, da graça de Deus. Mas isso não isenta as obras. Ora, a fé sem obras está morta. Então a graça que não gera o fruto do Espírito também está morta. Não é graça, é libertinagem, é miséria. É uma doutrina do inferno. Você está me entendendo? Então, se eu realmente tenho a graça de Deus, o que é graça? Capacitação. Escuta bem o que eu estou a falar. Capacitação para agradar a Deus. A graça, ela te faz desejar o que Deus deseja. A graça te faz fazer o que Deus faz. Então, a lei te diz assim, não cobiçarás. Mas você está atormentado a viver sempre em cobiça, não consegue ver uma mulher a passar na rua ou alguma coisa, você está dominado pela sensualidade. Isso não é graça, isso é lei. E há pessoas que falam que não, estou na graça, já não há pecado, mas ele vive em cobiça. Ora bem, isso não faz sentido. Se você realmente está na graça, você não vai ser dominado pela sensualidade. Agora, se você está dominado pela sensualidade, você está onde? Você está na lei, vivendo uma graça barata. Aleluia. Quando a graça é verdadeira, ela produz o fruto do Espírito em você, não as obras da carne. Contra estas coisas não há lei. Que coisas? Contra o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? É o amor, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a mansidão, é a fé e é o domínio próprio. Domínio próprio. Está entendendo? Glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Então, quem tem graça, ama os seus irmãos. Quem tem graça, até tem capacidade de amar os seus inimigos. Escuta uma coisa, amar e perdoar, amar os seus inimigos e perdoar, não é uma coisa difícil, é simplesmente impossível para quem não nasceu do Espírito, para quem não tem a graça de Deus. Há pessoas que não estão a matar, mas dentro do seu coração está cheio de ódio, mágoa, e está a matar. Essa pessoa, aparentemente pela lei, parece que está a fazer a coisa certa, mas a graça lhe condena. Porque Jesus disse, visto que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Essa é a lei está dizendo não cometas adultério. Olha o que a graça vai falar, que é Jesus Cristo, a graça de Deus aqui entre nós. Jesus diz, eu porém vos digo que qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela. O que significa isso? A graça é mais exigente do que a lei, porque a graça é a incorporação do desejo de Deus e a capacitação para fazer o que Deus quer, diz para você fazer. Oh, que forte! Glória a Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Que palavra forte e poderosa. Então, meu amado irmão, não me fala de graça se você está vivendo a lei, se você está vivendo as obras da carne, sensualidade, você não consegue se controlar. Não me fala de graça se você odeia o teu irmão, se você fala mal, palavras ofensivas para os outros que discordam de você. Não me fala de graça, você não está na graça, você está na lei. Agora, a graça genuína, você me fala de graça. Graça genuína trabalha de dentro para fora. Ela te dá o desejo, ela te dá uma graça. Você se sustenta simplesmente na justiça de Deus. Pela fé, a Bíblia diz, o que pode vencer o mundo senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, é a fé que nos dá acesso a essa graça. Essa fé que nos dá acesso a essa graça, ela traz a justiça de Cristo dentro de nós. Automaticamente a natureza de Deus, o Espírito de Deus, habita em nós e faz cumprir a vontade de Deus. Então, graça não é isenção de obras boas, não. Tem as obras da graça. Paulo disse assim, as obras da graça, que significa que se eu tenho graça, tenho fruto do Espírito, glória a Deus. Mas agora, graça não é exigência. Graça é conexão. Graça
é Deus agradando a si mesmo dentro de você. Graça é pelo Espírito mortificardes os feitos da carne. Aleluia, glória a Deus. A graça é andar no Espírito. Veja o que está escrito aqui, versículo 18 de Gálatas. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estás debaixo da lei. Então, graça é ser guiado pelo Espírito de Deus. São mortificações das obras da carne, mas não por você, mas pelo Espírito de Deus. Se cumpre, quando você tem a graça de Deus, se cumpre o que está escrito na palavra do Senhor, que diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que significa isso? Tenha desejos a partir da presença de Deus. E os desejos que você deseja, que são de Deus, Ele vai cumprir todos esses desejos. Oh, que maravilha, que forte. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Olha que forte, hein? Então, estamos na graça ou estamos na lei? Graça é exigência ou é capacidade? Graça, aleluia, é o favor imerecido de Deus que traz o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito do Abba, que nos faz chamar Abba Pai. E pelo Espírito mortificamos os feitos da carne. E pelo Espírito agradamos a Deus. E pelo Espírito somos guiados por Deus. A Bíblia diz assim, veja só, versículo 23. Contra estas coisas não há lei. Não me vem com conversa. Se eu tenho fruto do Espírito, não existe nada contra estas coisas. A lei não diz nada sobre isso. Eu não estou debaixo da lei porque eu tenho fruto do Espírito. Entendeu, meu filho? E os que são de Cristo, versículo 24, crucificaram a carne. Os que são de Cristo, os que têm o Espírito de Deus, os que andam em Espírito, os que vivem no Espírito, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, graça não é isenção de crucificação da carne, das paixões e concupiscências. Não, 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 meu filho. Graça, andar no Espírito, aleluia, te faz crucificar as paixões e as concupiscências. Depois diz, olha, e para que você saiba que isso não é lei, contra estas coisas não é lei. E versículo 25 diz assim: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Agora vê a conclusão de quem anda no Espírito, quem tem a graça de Deus. Versículo 26. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eu quero dizer para você que graça não irrita o seu irmão, não inveja o seu irmão, mas aqueles que estão desprovidos da graça verdadeira de Deus, eles vivem irritados, vivem invejando. E a inveja, escuta uma coisa, quanto mais mal você fala de alguém publicamente, quando você fala muito mal de alguém publicamente, constantemente está a falar mal dessa pessoa, é porque você tem um desejo oculto de querer ser como essa pessoa e você não é, não tem, não pode, mas você começa a falar mal e atacar essa pessoa. Então você é desprovido da graça, porque a graça não condena, a graça liberta. Entendeu, meu filho? Graça não condena, graça liberta para a liberdade da vida do Espírito. Oh, glória a Deus. E quem a tem não é vanglória, não tem vanglória, não se glorifica acima dos outros, não se coloca em cima dos outros, não é presunçoso, não é orgulhoso, não tem mágoas no coração, irritantes uns aos outros, não tem inveja, não inveja os outros. Glória a Deus. Então, a solução é andar no Espírito. A solução é andar no Espírito. Andemos no Espírito de Deus e assim andemos na graça de Deus. Portanto, para eu andar no Espírito de Deus, eu preciso crer na morte e ressurreição de Cristo, no trabalho consumado de Jesus na cruz do Calvário. Depois de fazer isso, a vinda do Espírito de Deus, porque a Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 12, veio para que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus.
a saber, os que não nasceram da carne, mas nasceram do Espírito. Aleluia! Deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Então, requer um poder para ser feito, fabricado, transformado em filho de Deus. Requer um poder para se tornar filho de Deus. A vinda do Espírito de Deus em nós, o Espírito de adoção, nos torna filho de Deus e nos dá acesso à graça. E quem recebe verdadeiramente essa graça vive em conexão, porque a Bíblia diz aí, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então temos que viver no Espírito. Quem recebeu a graça, quem recebeu o Espírito de Deus, deve viver no Espírito. E o que é isso? Na presença de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 17. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra enchei-vos do Espírito aqui em Efésios, ela tem, a palavra grega original diz enchei-vos continuamente. É como o alternador da bateria, que mesmo a bateria estando carregada, o carro quando liga, ela está sempre a carregar. Então isso dá a entender um enchimento constante. Se eu estou na graça, então já não vou orar mais. Não tenho conexão com o Espírito de Deus, meu filho. A conexão com o Espírito de Deus vem através da oração. Fala com o Pai e o Pai fala contigo. Essa conexão tem que se manter. E Jesus, isso não é obra da lei, meu filho. Jesus disse assim, orai sem cessar. Jesus, a graça de Deus. Orai em todo o tempo. Jesus disse assim, quando jejuardes, não mostrei aos homens. Agora você vai me dizer que não se pode orar muito, já não é oração, não posso mais orar, não posso mais jejuar? Não, meu filho. Quem nasceu do Espírito, vive no Espírito. E a vivência, ou seja, a demonstração da vivência no Espírito é a prova de que você está na graça e nasceu verdadeiramente, genuinamente de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Que forte. Essa é a palavra que Deus me deu para você neste dia. Uma palavra forte mesmo.